sem mais delongas, eu vou chamar para frente aqui a pregadora oficial da noite, né? Amém. Que é a minha pastorinha do coração, minha digníssima. E vou chamar quem aqui? Vou chamar a sogra dela, para orar por ela. Não, pode vir, lá no Encontro das Águas eu esqueci de chamar a minha mãe para orar, até porque a maioria dos pregadores é tudo homem, né? Então, como aqui é uma pregadora mulher, então, deixar ela honrar pela nova. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela vida da tua pastora, Senhor, da tua serva, Pai. Colocamos ela diante de ti, Senhor, e que nessa noite, Pai, ela venha, Senhor, trazer uma palavra, Senhor, que possa nos edificar, Pai. Nós oramos e o abençoamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Ai. Então, irmã Doris, a irmã Doris está no espírito, né? Amém. Glória a Deus. Tudo Deus falou um pouquinho já. Só queria um copinho d'água, amor. Pega pra mim. Eu passei mal, né, pra vir pra cá. E olha, loucura. Sempre acontece alguma coisa, né, irmãos? Essa semana eu caí um tombo. Fui parar no hospital ontem. Lá no meu trabalho. Né? E uma das palavras que a gente recebeu lá em Betânia foi, né, no encontro que a gente fez com a Viviane Martinello. Foram 3 dias incríveis, 12 mil mulheres, né, servindo a Deus, gritando, adorando, cantando. Gente, que loucura, tá? E a gente vê assim, ó, quão longe daquele fogo muitas vezes nós estamos. Porque quando a gente vê 12 mil mulheres gritando o nome do Senhor Jesus, a gente pensa assim, meu Deus, eu quero viver Jesus todos os dias da minha vida, nesse fogo, nessa glória. E assim, a gente achava que tinha acabado e depois tinha mais, e é uma fonte inesgotável, que o Senhor Jesus é uma fonte inesgotável. E aí vinha mais palavra, e a gente pensava, agora acabou. E aí a minha amiga ainda lembrou, né, a Dai, não, uma irmã queria vir embora, que é a nossa líder, né, do nosso grupo, Amigas de Jesus. E aí ela disse assim, Mara, o melhor vinho fica pro final. Tu não vai embora, Mara? Nós vamos ficar pra última, nós vamos estar podre de cansada. Nós já tava morta, irmã, nós já tava muito cansada. Mas a gente vai ficar pra última ministração. Amém? Então, eu adorei ao Senhor por 7 noites seguidas. Glória a Deus, 7 cultos. Entreguei minha primícia, né, como disse a irmã ali, ao Senhor. E o Senhor recebeu. Amém? Amém. Então, a irmã Doris, eu não ia começar por esse texto, mas ela abriu, né, Marcos capítulo 11, falando ali sobre o perdão, né? Mas antes disso, Marcos 11, 12, Jesus foi dar uma voltinha lá em Betânia. Então, o tema do que a gente aprendeu lá foi sobre Betânia, né? Que Jesus esteve muitas vezes em Betânia. E foi ministrado um pouquinho sobre cada situação que aconteceu em Betânia. E eu queria compartilhar do que eu recebi lá, né? A pastora Mena e a pastora Dulce já ouviram um pouco, né? Mas eu quero compartilhar um pouco do que nós ouvimos em todas aquelas ministrações. Um resumo. Então hoje vai ser um pouquinho de salada de fruta, uma misturinha, mas para que vocês recebam um pouquinho daquilo que a gente recebeu lá. Amém? Então Marcos capítulo 11, versículo 12 diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximou-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Amém? Depois eles foram para Jerusalém. Então Jesus, quando ele deu a passadinha dele, que ele amava estar em Betânia, depois eu falo sobre Betânia para vocês, teve essa passagem, né, em que ele estava saindo, e quando ele estava saindo, ele viu uma figueira que só tinha folhas. E
ele amaldiçoou aquela figueira e aquela figueira então parou de produzir. A figueira ela precisa dar folhas, mas ela precisa dar frutos ao mesmo tempo. Ela precisa ter a aparência linda, exuberante, mas ela também precisa do fruto. Porque senão é em vão ela estar ali. E o Senhor estava com fome. E eu quero dizer para vocês que a minha barriga está roncando de fome. Então eu mudei a pregação. Porque tudo é profético para quem é profeta. Então eu disse assim, eu vou começar por aqui. Porque se eu estou com fome, Jesus estava com fome, é para mim começar com essa parte. Amém. Essa parte que Jesus passou por Betânia. E ele viu uma figueira. E o que ele fez? Não produza mais frutos. Porque você não tinha que estar só fingindo ser o que você não é. Vamos parar de fingir aquilo que nós não somos. Se a gente está ferido e está machucado, precisando de médico, a gente vai dizer, eu estou ferida e estou machucada e eu estou precisando de médico. Eu estou precisando do colo. Agora, se eu estou com fogo e eu estou com a glória, então eu vou incendiar as outras pessoas com o fogo e com a glória que o Senhor me encheu. Eu não posso ser hipócrita e dizer que eu estou cheia de folhas, né? Mostrar as minhas folhas para os outros e dizer assim, estamos aqui. Se eu não estou apresentando fruto junto. Qual é o fruto, irmãos? Não é o fruto as vidas, somente as vidas que nós temos que ganhar para Cristo, mas o fruto de arrependimento. O fruto de quando o Espírito Santo fala conosco e a gente deixa as obras da carne. É muito sério, mas o fruto de arrependimento de uma vida, eu sou cristão verdadeiro, dentro não tem. E que isso não aconteça conosco, porque a Bíblia diz que aquele que está de pé cuide para que não caia. Sim. Então o que importa para Deus que a gente apresente folhas e diga assim, eu sou da Ibra de Tijucas, a minha igreja, né? E quantas igrejas cheias, irmãos, lotadas de pessoas vazias, sem fruto do Espírito, que entra e sai, bate o cartão, entendeu? Ao point, virou point, a igreja virou um circo já. Então a gente sabe disso. Um dia teve um pastor que ensinou para a pastora Mena, para mim, para o Christian, nós fomos lá em Timbó. Nós fomos lá em Timbó e esse pastor veio de Palmas, Tocantins, ministrar. E foram pouquíssimos pastores e da cidade não foi quase ninguém. Nós que éramos de fora, acho que a gente estava enchendo mais ali, deu uma fileirinha. E eles prepararam café, acho que para uns 50 pastores. E não foi, e nós ficamos bem felizes, tinha um monte de comida na família. Só que os outros não foram, sabe a falta de unidade do corpo de Cristo. E aquele pastor falou dos leprosos, que esses leprosos iriam fazer a obra do Senhor. Vocês estão todos leprosos, ele disse, que vão fazer a obra do Senhor e nós lá. Eu pensei, obrigado, Jesus me trouxe para Timbó para me chamar de leprosa. Toda enfiridada, entendeu? Então assim, amém, que Jesus cura os leprosos para eles poderem, então, anunciar a glória do Senhor. Amém? Amém. Então, o leproso ele só tem folha, né? Ele precisa ser curado para poder, então, entrar na cidade, porque o leproso fica fora da cidade. Para poder entrar na cidade, precisamos ser curados. Amém? Amém. E ali naquele lugar, ele falou que tinha um evento que ele tinha ido e que tinha muitos pregadores famosos e que, de repente, a pessoa que foi ministrar lá disse assim, você não vai pregar, você vai chamar o pastor da maior igreja desse lugar. E o pastor da maior igreja era um pastor simplesinho, tipo nós, né? Simplesinho. Tinha uma congregação debaixo de uma árvore. Que cabia debaixo de uma árvore. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês agora como pastora desta igreja, né? Junto com meus pastores aqui. Que a gente tá junto também, hein? Ninguém tá pastoreando sozinho, não. Estamos juntos. Amém.
quando eu vejo aquela árvore ali na frente, eu lembro sempre dessa ministração. Sempre. Porque nós cabemos debaixo daquela árvore que está ali. Amém. Só que era a maior igreja. Entendeu? Porque a maior igreja que tinha naquele local era um pastor que tinha pouquíssimas ovelhas, mas todas apresentavam o fruto e as folhas. Não só as folhas, mas o fruto. A maior igreja eram pessoas que estavam no caminho, que eram genuínas, verdadeiras, filhos de Deus de verdade. Não que vão encher uma igreja e saem, vão para casa e não têm a vida diária com Cristo. Então não importa o momento que estamos vivendo, o Senhor vai dar o crescimento, eu tenho certeza. Vamos fazer estratégia, vamos fazer chá, né, irmãs? Vamos fazer chá, vamos atrás das vidas, vai dar tudo certo. Amém. Nós não temos pressa, eu falei lá em Canelinha, a gente não tem pressa, mas nós vamos fazer, porque o Senhor tem, né? Então a gente vai. Eu tentei correr, e eu caí e machuquei o joelho. E a pastora Viviane lá em Betânia, ela disse assim, não tenta correr. Não tenta correr se as tuas irmãs não estão ainda preparadas para voar, igual ela já está voando, mas todas nós que estamos ali embaixo, nós não estamos correndo igual ela está correndo, entendeu? E aí o Espírito Santo falou para ela que era para ela não tentar correr. E o que eu fiz profeticamente? Quinta-feira, fui correr. Fui correndo até na esquina, comprei o que eu tinha que comprar, voltei correndo, toda feliz que eu estava com força, com vitalidade, com saúde, e que Deus estava restaurando a minha saúde, e caí, irmãos. A minha amiga disse que o diabo passou o rabo e eu caí. Eu liguei para minha amiga, não vou poder ir aí tocar hoje. E ela disse, o diabo passou o rabo e tu caiu. Só para ti não vir. E aí, eu lembrei da palavra da Viviane. Não adianta nós querer correr se nós não estivermos bem com o Senhor, se a gente não estiver aliançado, se a gente não estiver com um propósito bem definido, umas com as outras, né? E eu vejo aqui que nós vamos voar muito longe, em nome de Jesus, nós vamos correr e Deus vai fazer acontecer, porque é Ele que dá o crescimento, né? Mas que a gente precisa apresentar as nossas folhas junto com nossos frutos, né? Ajuda ele lá. Ai. Estressou. Então, aqui também eu creio, nós somos a maior igreja, amém? Amém. Somos a maior igreja igual aquele irmão falou, né? E aquele irmãozinho pregou para uma multidão de gente, aquele pastor. Porque era a maior igreja de pessoas genuinamente verdadeiras. O que Jesus mais combateu foi a religiosidade. A gente vestiu uma capa de santidade, mas lá no nosso quarto está na pornografia, lá no nosso quarto está no adultério, lá no nosso quarto está pecando. Dentro da nossa casa a gente está com ódio, com raiva, com gritaria, né? Tem um site cristão que eu entro, que esses dias eu li, no meio da gritaria há demônios. Então lá em casa, depois que eu li essa frase, todo mundo baixa o tom, porque a minha filha tem mania de levantar a voz, e o meu marido fala para ela, baixa o tom, baixa esse tom, né? Então baixando o tom, porque no meio da gritaria há demônios, né? Que a gritaria não é obra da carne. E às vezes a gente esquece, começa, grita aqui, grita ali, grita aqui, e fala, não sei, daqui a pouco vai virar que é aquilo. E eu tô com 2 velhinhos morando aí na minha casa, né? Então não pode ter gritaria, né? Então assim, graças a Deus, quando o Levi nasceu, acabou qualquer coisa de levantar a voz, né? Desde que ele nasceu, tudo melhorou lá em casa, porque ele não gosta, né? Então ele já alerta, pare de brigar. Se a gente estiver no carro e eu tô assim, Cristian, por que isso, por que aquilo? E ele vê que eu tô falando assim naquela que a mulher faz, a torneirinha pingando, incomodando, parem de brigar. Ele dizia. E eu olhava pro Cristian, eu já ria, já parava ali mesmo.
Glória a Deus, que Deus dava o termômetro. Eu levei o termômetro, aquele que une, né? Então ele, pare de brigar. Pai, não gosta que levante a voz. E é onde o inimigo habita, a obra da carne, zombaria, gritaria, bebedice, glutonaria. Rodízio de pizza, irmãos, eu não vou. Eu não vou. São coisas que Deus pediu para mim, que não vai pedir para você, pode ir no rodízio. Mas para mim ele não deixa, por causa da glutonaria. O que tu vai fazer lá? Tu vai encher o bucho comendo 300 fatias de pizza, por quê? Não tem lógica. Então são coisas que Deus pede, sabe, para quando a gente já está voando, um pouco mais na frente, que é permitido para qualquer pessoa, mas para mim não é. Porque a glutonaria é pecado e eu penso assim que eu vou fazer no rodízio, meu Deus. Né? Vou desperdiçar dinheiro, que é recurso que Deus me deu. Então eu pego esse dinheiro, faço alguma coisa para o Senhor. Porque ficar gastando ali 60 reais se eu vou comer 2 fatias, não dá certo. Né? Então até isso Deus cobra de quem está mais à frente. Cuidar até do que onde nós vamos botar o nosso dinheiro. Né? Não é ser avarento, mas é cuidar. Então, o que Jesus, voltando lá, o que Jesus menos, que ele mais ficava triste, vamos dizer assim, naquela época, e por quem ele era mais perseguido, era pelos religiosos, que davam dízimo de tudo, faziam tudo muito certinho, tudo muito perfeito, tudo muito dentro do esquadro, só que esqueciam o quê? As boas obras, esqueciam o principal, a justiça, que era olhar para o outro com olhos de misericórdia, de saber que alguém ainda precisa de uma transformação, que eu já passei. Eu já estou em outro nível, mas o meu irmão ainda não. Amém? Amém? Então, o que ele combatia era essa hipocrisia de mostrar as folhas, mas ele não via nos corações dos fariseus, dos religiosos, os frutos. Os frutos de arrependimento, quais são? Amor, paz, alegria, domínio próprio, a mansidão. Está lá em Gálatas 5. De deixar a obra da carne, a gritaria, a bebedice, a glutonaria, todo o pecado, de abrir mão do pecado. A gente não faz, às vezes, grandes pecados, nós não vamos sair daí por aí adulterando, nós não vamos sair por aí bebendo, enchendo a cara, mas a gente ainda guarda uma mágoa, como disse a irmã, que nos separa totalmente de Deus. Porque a mágoa, ela faz o quê? Separação de nós e Deus, porque é assim como eu tenho perdoado é que eu recebo perdão. Então, nos afasta. O Espírito Santo já se afasta, é como se ficasse um vazio em nós, um buraco. Às vezes é o primeiro amor que a gente deixou, o primeiro amor de fazer a obra, de vestir a camisa, de convidar, né? Aquele fogo, aquela glória. Eu que conheço Jesus desde os 10 anos, quantas vezes já deixei o meu primeiro amor? Quantas vezes já tive que pedir para o Senhor, acende a chama, reaviva a tua obra em mim. Senhor, traz o fogo de novo, traz a glória de novo. Porque a gente é ser humano. E daí tá lá cheio de folha, né? Vestidinho de crente, roupinha de crente, bíbliazinha embaixo do braço, indo para o culto certinho. Mas o Senhor quer mais. O Senhor quer que a gente apresente folhas, mas apresente frutos. Então ele combateu muito a hipocrisia. Ele combateu a religiosidade. Ele nos quer por inteiro, porque Jesus está voltando e Ele nos quer, amém? Ele não vai buscar quem não é dele. Ele vai buscar aqueles que são dele, que tem a santidade, que faz as coisas certas, mas que também tem o óleo. E essa é a preocupação que a gente tem que ter. Senhor, eu estou cheia do teu óleo e minhas lamparinas estão acesas. Que é lindo nós cantar, minhas lamparinas estão acesas, estou cheia de fogo. Mas confesso para os irmãos, eu não estava cheia do fogo. Faltava muito mais. Muito mais. E não é porque eu não estava orando, buscando, lendo a palavra, mas eu sabia que tinha alguma coisa dentro de mim que precisava acender. Sabe? Alguma coisa, uma chave, uma virada de chave. E o Senhor falou para mim lá naquele lugar que era o medo. E eu tive que chorar muito e pedir perdão para Deus, porque eu tinha medo.
e incredulidade. Nós oramos lá na igreja domingo, de joelho, pedindo perdão pela falta de fé. Simplesmente eu não acreditava mais que Deus podia fazer da forma que Ele quer fazer. Eu queria que Ele fizesse do jeito que eu queria. Entendeu? Faz do jeito que eu quero, que é melhor, Jesus. Sabe? Dando conselho para Jesus. Do meu jeito é melhor. Né? E não é. É do jeito dele. Sim. Amém? Do jeito dele é melhor. Então Jesus foi para Betânia, e em Betânia ele saía longe dos religiosos, dos fariseus que o perseguiam, que o queriam matar, que estavam ali. Imagina ele lendo o coração daquelas pessoas, maquinando mal contra ele, procurando uma brecha para matá-lo, Ele lia não só o rosto, as expressões. A gente já vê uma pessoa que não gosta da gente, a gente já sente só na expressão do olhar, né? Ela se levanta, ela faz assim, né? A gente já sente. Mas Jesus não via só a expressão e o jeito, Jesus via o coração, que era muito mais forte. Ele era o próprio Deus, ele é Deus, amém? E ele vindo, ele precisava de um lugar de descanso. E sabe para onde ele ia? Betânia. O mesmo lugar que ele secou a figueira. Ele ia para Betânia para onde? Para a casa de Maria, Marta e Lázaro, para um lugar de amigos verdadeiros, um lugar onde ele sabia que ali ele podia desabafar, onde ele podia ficar, onde ele podia falar e Maria iria estar aos pés dele ouvindo, Lázaro ia estar batendo um papinho com ele, Marta ia estar preparando uma comida gostosa para ele. E nós temos que ser a Betânia do Senhor, o lugar onde Ele gosta de comer junto, de conversar e de falar e nós ouvirmos. Amém. Eu quero ser tua Betânia, ser o teu lugar preferido. O que eu quero de verdade é ser o teu melhor amigo. Fica à vontade aqui dentro. Nananana, esqueci a letra. O Leandro Borges fez e cantou para nós a primeira vez ali. É aquele que canta. Leandro Borges é aquele que canta. Conte seus problemas só para Deus. Não conte seus maiores sonhos. Ele cantou essa lá. E aí ele fez essa música de Betânia. Eu quero ser a tua Betânia, o teu lugar preferido. Onde o Senhor pode sentar, conversar, comer. Eu sempre pedi isso para o Senhor. E tem uma música nossa de Maria e Marta, né? E lá todo mundo lançando a sua música, sabe tocar? Sem ensaiar, não sei, né? Tocando a música e eu lembrei que eu também tinha. Amém. E o Senhor reavivou no meu coração o amor por esse lugar chamado Betânia, onde ele saía dessas vozes acusadoras, dessas vozes que criticavam. É o da caixinha? Amém. Amém. Muitas coisas o Senhor fez lá em Betânia. Eu vou resumir aqui para vocês. Lugar de Betânia. Primeiro o Senhor compartilhou na casa de Maria, Marta e Lázaro. Todo mundo conhece, né? Quando Maria ouvia os seus pés e Marta servia e criticando a sua irmã, né? Depois o Senhor fez o que? Lá em Betânia, a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro, né? Depois de 4 dias, Marta, Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Aí vem Maria, Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Aí foi ministrado lá. Quando a gente anda muito junto com alguém, a gente fala igual a pessoa, né? Aí Marta e Maria são irmãs, as duas falaram a mesma coisa. Só que uma deu uma rebatida.
né? Que Marta é metida. Nós falamos entre nós, elas não usaram essa expressão para Marta, isso foi entre nosso grupo. A gente disse que metida, a Marta metida é essa, que diz assim: Senhor, não, eu sei que tu vai ressuscitar ele lá no último dia. Eu sei, não é agora. E o Senhor falou assim: ó, tu é Marta, porque tu não crê que eu vou fazer do jeito que eu quero fazer. Eu vou fazer do jeito que eu quero fazer. Volte a ter fé, volte a sonhar, volte a ter fé, volte a sonhar. Eu vou fazer do meu jeito, e eu vou fazer. Amém? Amém. E aí, Jesus, Marta, eu sou a ressurreição da minha vida, acorda, querida, te liga, né? Aí foram pro túmulo, né? Tire a pedra, Marta. Mas Jesus, Maria disse: não, vamos pro túmulo. Maria já acreditando. Maria cheia de fé. Maria já, meu Deus, meu Senhor está aqui. Alguma coisa vai acontecer. O meu Senhor está nesse lugar. Alguma coisa vai acontecer. Amém? Amém. Jesus está aqui. Alguma coisa vai acontecer conosco. E aí ela pegou e já foi junto. Mas Marta, Jesus, peraí. Mas é que está fedendo. É 4 dias, Jesus. Metida, né? Não vai dar, pastora Patrícia. Acho que não sei o que, né? Pastora Mena, acho que não sei o que, E eu tava assim, acho que não vai dar. Sabe o que eu pensei a respeito de nós, Tijucas? Eu pensei assim, ó, vamos unir lá com Canelinha. Acho que não vai dar para nós ficar com as duas. Não vai dar. Essa é a minha expressão, eu falei. Né? Eu acho que nós podíamos se unir, ficar todos. Não porque não vai dar, mas eu pensava assim, até pra gente ficar mais junto, mais grudado. Que aí é melhor, um acende o outro, né? E aí o Senhor falou comigo lá também: quem é que disse que não vai dar? Ô Marta, que sou metida. Aí eu pensei: meu Deus, eu tô metida demais, querendo botar impedimento sem nem tentar. Vamos tentar primeiro, para depois a gente tentar, pra gente dizer assim: não deu, vamos se unir, né? Ou eles vêm para cá, nós vamos para lá. Mas não, irmãos, o Senhor falou para mim que é do jeito dele, que eu era sem fé, de crer nos planos e no impossível que Deus pode fazer. Amém? Estou falando bem abertamente, abrindo meu coração, né? Já vão me conhecendo. Então, que vergonha para mim. E o Senhor disse: ó, Marta, sua metida, tá vendo? Se ele ressuscitou Lázaro, o que ele não pode fazer? Nós cremos no Deus do impossível, que ressuscita você também. Que te ressuscita de dentro para fora. E te diz: Patrícia, vem para fora, Patrícia. Vamos, Patrícia, sai desse lugar que se meteu aí. Vem para fora. Ressuscita. E Deus usa quem? Deus usa pessoas amáveis para desatar os nós. Porque para tirar a pedra precisa de pessoas fortes, foi falado lá. Pessoas fortes que vão tirar as pedras, que vão sair desbaratando. Mas depois Deus pega pessoas delicadas para tirar os nozinhos. Porque pensa tirar um pano de múmia, né? Imagina, todo enfaixado. Era embalsamado, gente. Era todo enfaixado. Pensa tirar tudo. Tinha que ser pessoas delicadas. Então Deus precisa de pessoas fortes e pessoas delicadas. E Deus falou para mim que aqui dentro tem pessoas fortes e tem pessoas delicadas. E eu vi o rostinho de vocês lá. As pessoas fortes e as pessoas delicadas tem aqui dentro desse lugar. Então não tem nada que Deus não possa fazer por Tijucas, pela nossa igreja. Ele vai fazer. Eu creio. Amém? Tem pessoas fortes e delicadas aqui. E eu só pensava em vocês, vendo o rostinho de vocês lá. E o Senhor dizendo: pode crer, porque tem pessoa forte para tirar pedra, que vai precisar, e tem pessoa delicada para tirar todas as faixinhas das ovelhinhas que vem tudo arrebentada, para limpar essa ovelhinha. Amém? Glória a Deus. Então, o lugar de Betânia é o lugar que Jesus gostava de estar. Gostava de poder compartilhar, ensinar e ser ouvido, e ser honrado e ser respeitado, né? E ressuscitou. Lugar de Betânia é lugar de ressurreição, lugar de vida. Eu quero ser a tua Betânia, Senhor. Pode ressuscitar tudo que está morto aqui. Em nome de Jesus, pode tirar daqui de dentro. Vamos tirar o que está nos impedindo de fluir, de crescer, de estar mais perto do Senhor. Amém?
E foi um lugar de adoração extravagante, porque depois que Lázaro ressuscita, muita gente queria ver Jesus, muita gente queria ver Lázaro. E quando eles quiseram ver Lázaro, para ver mesmo, Jesus ressuscitou esse homem há 4 dias morto. Não era uma mortezinha de meia hora, não era uma ressurreição ali, a pessoa volta. A pessoa conta, eu fui, morri e voltei. Eu já tive essa experiência. Não foi morreu e voltou. Não foi um choque anafilático, foi 4 dias morto, enterrado, fedendo, como disse Marta. Mas não importa, o Senhor é o Deus da ressurreição e ressuscitou ele. Todo mundo queria ir ver. Aí o que Maria faz no meio daquelas pessoas? Pega o seu perfume mais caro e derrama a sua adoração extravagante. Oh, glória. Ela aproveitou o momento certo, tá todo mundo vendo aí. E o que ela fez é contado hoje para todas as pessoas. Amém? É lembrado até os dias de hoje o que ela fez. Ela deu um perfume caríssimo, perfume caro, que a Mabel agora vai ter que fazer, né, Mabel? E eu, né, que a gente trabalha muito, né? O que nós vamos fazer? A Gabi trabalha muito, o que nós vamos fazer? Dar o nosso perfume caro. Qual é o nome do nosso perfume caro? Tempo. Amém? Nós vamos Irmã Doris, para quem trabalha mais? Gente, a gente vai ter que dar o quê? Nosso perfume caro, que é o nosso tempo. Tempo para vir nos investimentos, tempo para vir na oração, tempo para vir, tempo para servir, tempo para convidar, tempo para tudo. Então assim, é caríssimo para nós que trabalhamos muito. Caríssimo. E nós vamos derramar o nosso perfume caro aos pés do Senhor. Amém. Aí a gente vai ser criticado de um lado, do outro. Como criticaram ela? Tá dando dinheiro. Tá dando dinheiro para pastor, né? Porque a gente investe. Jesus sempre foi servido por mulheres que tinham muito dinheiro. E elas iam e serviam Jesus com os seus bens, com as suas riquezas. Então Deus vai dar muita riqueza para você, amém? Em nome de Jesus. Para a gente poder servir, fazer coisas sem ter aquela espírito de miséria, né? Vai faltar comida, eu acho, né? Não, vai faltar. Dá licença, eu vou pegar aqui meu cartão e vou lá comprar. Tá aqui a comida, não se preocupa. Né? Que coisa boa, né? Tá vendo o irmão que precisa do aluguel? Vamos juntar, vamos cada um dar alguma coisa, vamos pagar o aluguel daquele irmão que está vindo que não tem. Coisa boa. Então, se Deus der riquezas, a gente vai usar como um recurso para o reino. Então que Deus nos dê riqueza para isso, para o reino, como ela fez, ela pegou e disse assim, quanto é que você quer? Você quer quanto de perfume? Tem um videozinho rolando aí na internet que a mulher pergunta assim, acho que é do The Chosen, né? Ela pergunta, quanto é que você quer do perfume? Não, eu quero que tu enche o vidro. Não, mas como assim? Né? Tu não quer só um pouquinho de perfume? Perfume caríssimo. Não, eu quero que tu enche o vidro, é para o meu Senhor. Amém. Amém? E ela fala que o vaso de alabastro, elas falaram lá, que ela colocou perfume, é transparente, dá para ver o que tem dentro. Então não adianta a gente fingir, ser as fingidas que estamos cheias da unção, da glória, se a gente não tiver cheia da unção da glória. Aí a gente vai correr para os pés do Senhor e vai dizer, eu quero ser cheia da unção da glória de verdade. Amém, Senhor. Eu quero estar cheia do teu óleo de verdade. Eu quero ser transparente. E quando as pessoas olharem para mim, elas vejam a tua glória. Sim. Não só uma aparência de cristã, como uma figueira que não dá fruto, mas alguém que é de verdade, cheia do fruto do Espírito, do óleo e do fogo do Espírito. Jesus vem buscar as lamparinas cheias desse óleo. E é esse óleo que nós vamos derramar aos pés do Senhor um dia. Assim como Maria derramou aquilo que ela tinha de mais caro aos pés do Senhor em Betânia. Nós somos essas adoradoras, esses adoradores, que tem 2 homens aqui, extravagantes, que não se preocupam com o que os outros vão falar, se nós estamos gastando tempo, dinheiro, se nós estamos loucas fazendo a obra do Senhor, mas estamos nos últimos dias, temos que correr. Amém? Não tão rápido como eu quis correr. Vamos no passo do Senhor, amém? Mas vamos. Amém? Glória a Deus. E em Betânia, Jesus também foi glorificado quando ele parte de Betânia para ir para Jerusalém e ele sobe no jumentinho. E aí eu pensei assim, como é que eu vou encaixar isso aqui na palavra, Senhor?
Não estou entendendo. Aí o Christian canta a primeira música. O que ele cantou? Rei da glória. Rei da glória, né? Maravilhoso és, não há outro além de ti. Para que entre o Rei da glória. Vamos deixar o Rei da glória entrar na nossa casa definitivamente, sem gritaria, sem briga, sem, sabe? Vamos deixar o Senhor Jesus entrar na nossa casa, entrar no nosso coração, entrar e fazer alinhamento na nossa vida. Tirar a nossa Marta crítica, metida, que sem fé, que não crê mais, que não acredita nas coisas do Senhor. Deixar Maria alinhada. Servir a Deus, mas Maria. Sermos como Maria, adoradoras extravagantes, derramando o nosso perfume aos pés do Senhor. Amém? Diga amém. Amém. Aleluia. Jesus foi aclamado. Ele é o Filho de Deus. Diga, Jesus é o Filho de Deus. Eu escutei uma muçulmana hoje e ela falou assim, a gente admira muito Jesus como um profeta, assim como Muhammad. Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus, ele é um profeta. Ele não é o Filho de Deus. Ela disse na internet. E ela pega e fala que eles admiram Jesus, eles creem nos ensinamentos dele, que ele nasceu de forma miraculosa de uma mulher chamada Maria, mas ele não é o Filho de Deus. E eu disse assim, Senhor, misericórdia do povo muçulmano, salva essa terra, Pai. O judeu não crê nem que Jesus é profeta. Pelo menos o muçulmano crê que Jesus é profeta, mas também crê da forma errada. E o Senhor Jesus perguntou para Pedro, e você, Pedro, quem você diz que eu sou? Porque estão dizendo, uns dizem que eu sou o quê? Profeta, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és não sei o quê, não sei o quê. Mas tu diz que eu sou quem? Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, ao que está sentado no trono. Aleluia. E ao Cordeiro, seja louvor, a honra, a glória para todos sempre. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o Filho de Deus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não disse ninguém vai, é ninguém vem. Eu sou o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe, eu estou há tanto tempo convosco. Vocês não perceberam? Não percebeis ainda? Vós não percebeis? Vocês não perceberam? Eu estou tanto tempo convosco. Eu faço, o Filho só faz aquilo que vê o Pai fazendo. Ele nos ensinou a chamar o Pai de Abba, Paizinho. Jesus é o Filho do Deus vivo. Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador. E as pessoas precisam aprender uma coisa tão simples como essa. Que para nós é simples, mas para o mundo aí fora não é. Amém? Então em Betânia o Senhor entrou dessa forma gloriosa, sendo aclamado, Hosana, Hosana nas alturas. Amém? Aleluia. E nos últimos dias antes da cruz, ele faz o quê? Quando estava se aproximando a cruz, para onde que ele corre? Para a casa de quem? Para Betânia, para a casa de Maria, de Marta, de Lázaro. No momento de dor, você vai encontrar a sua Betânia. A sua Betânia pode ser realmente as irmãs em Cristo lá na célula, os irmãos em Cristo. A tua Betânia pode ser aqui o culto. A tua Betânia pode ser o teu quarto a sós com o Senhor. Um lugar que você vai para recarregar as suas forças. No lugar de dor, no lugar de tristeza, o Senhor vai te dar dupla honra e alegria. Amém? Nós temos que correr para a nossa Betânia, o nosso a sós com o Senhor, que foi a abertura, né? Que é muito importante. A gente precisa estar a sós com o Senhor. Amém? E depois o Senhor Jesus, após a ressurreição, ele leva os discípulos para onde? Ao redor de Betânia. E de lá ele abençoa eles e sobe ao céu. Amém? Glória a Deus. Era o ponto de saída do Senhor, o ponto que Jesus gostava de estar. E que seja a nossa vida, que seja a nossa casa, que seja esse lugar onde Ele vai reavivar as nossas folhas, deixá-las bem verdinhas, mas também vai reavivar os nossos frutos.
o nosso óleo, encher, né? Nosso vaso com o óleo dele. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, nessa noite. E declaramos, Senhor, somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Nós somos a terra seca, Senhor. A terra seca está aqui. Nós somos aqueles, Senhor, que precisam ser lavados pela Tua água viva, Senhor. Nós somos aqueles, Senhor, que reconhecem que precisamos do Senhor, mais e mais do Senhor. Somos aqueles, Senhor, que deixamos muitas vezes a obra da carne falar mais alto. E nesses dias de arrependimento nós Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Perdão, Senhor, pelas nossas falhas. Perdão por não termos mais tanta sede e fome pelo Senhor. Perdão por não lermos a Tua palavra. Perdão, Senhor, por não orarmos. Perdão por não intercedermos. Perdão, Senhor, por não Te adorarmos. Por nos preocuparmos, Senhor, com tantas coisas, com as coisas dessa terra. Esquecermos o melhor, a boa parte. A melhor parte que é estar aos Seus pés, Senhor. Lava-nos essa noite, nos purifica, enche-nos com Teu azeite, Senhor, com Teu fogo. Não queremos, Senhor, o fogo da nossa irmã, não queremos o fogo do nosso irmão, queremos o fogo de Ti, Senhor. Tu és a nossa fonte. Não queremos o óleo que está na vida do nosso irmão e comprar dele, porque nós sabemos, Senhor, que não adianta comprar do irmão. Nós precisamos comprar é de Ti, Senhor. Amém, Senhor. Pai, que o Senhor derrame Seu ouro refinado sobre as nossas vidas e nos santifique ainda mais. Aquele que é santo vai se santificar mais. E que o Senhor nos purifique ainda mais. Aleluia. Tira toda a capa de religiosidade das nossas vidas. Tira toda a capa de falsa santidade, de hipocrisia. De viver, Senhor, de falar, mas não viver aquilo que falamos. Que o Senhor nos ajude a definitivamente pregar o amor e viver o amor. Senhor. Pregar o perdão e viver o perdão. Glória a Deus. Pregar a fé e ter fé, Senhor. Eita, Deus Nos maravilhoso, perdoa por obrigado, toda a Senhor. incredulidade, Senhor, em Obrigada, nome de Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor aumente os nossos olhos espirituais, amplie a nossa visão para enxergar as coisas grandes e ocultas que só Tu sabes, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Pedir para a Amabile colocar aquele louvor para nós estarmos orando e adorando o Senhor. Amém, Senhor. Aleluia. Coloque a sua vida diante do Senhor. Esse é o nosso desejo, Senhor, o desejo do nosso coração, Senhor. Quero atrair Tua presença com a vida santa, tocar Teu coração. Quero atrair Tua presença com a vida santa, tocar Teu coração. Quero minha vida ofertar, com alegria me entregar a Ti, Jesus. Quero minha vida ofertar, com alegria me entregar a Ti, Jesus. Nos entregamos a Ti, Senhor Jesus, essa noite. Queremos nos derramar diante de Ti, Senhor. Ter o privilégio de cooperar, ser como Marta, Te servir, mas em primeiro lugar, ser como Maria. Ser como Maria. Eu escolho a melhor parte no
compartilhando todos os meus dias contigo, amado Jesus. Jesus, amado Jesus. Ser como Marta, te servir, mas em primeiro lugar ser como Maria. Ser como Maria. Eu escolho a melhor parte, nos teus pés eu quero estar. Eu escolho a melhor parte, nos teus pés eu quero estar. Lendo tua palavra, falando, rindo, compartilhando todos os meus dias contigo, amado Jesus. Jesus, amado Jesus. Obrigada, Senhor. Que seja assim essa verdade, Pai. Tu és o nosso Eu tesouro. escolho a melhor parte, Que nós possamos estar contigo, Senhor, todos os dias, falando, vindo, compartilhando, Senhor, os nossos dias contigo. Que o Senhor seja bem-vindo na nossa casa, bem-vindo no nosso lar, Senhor. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, deixar o Senhor definitivamente reinar. Reinar, Senhor, na nossa casa, reinar, Senhor, no nosso coração, reinar no nosso trabalho, reinar em todas as obras das nossas mãos. Nós te entregamos o senhorio da nossa vida, o controle da nossa vida, da nossa boca, dos nossos olhos, dos nossos pensamentos, dos nossos ouvidos, Senhor. Tudo é teu, nós entregamos para ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nem eu lembrava mais do louvor. Glória a Deus. Tem que cantar mais. Vem, Pai, fazer a bênção final aí, Pai. Faz a bênção final, que tu é bom de bênção. Senhor, obrigado, meu Pai, nessa noite estarmos aqui te adorando, graças te damos, e te pedimos em nome de Jesus, fazermos um domingo, uma semana de bênção, de paz, de livramento. Amém. Amém. Vai embora sem cumprimentar você. Vamos, Senhor.